Começar nossa sexta reunião do Fórum Permanente de Sociologia Jurídica. A gente hoje aqui vai contar com o Zacone falando sobre a autorresistência, a forma jurídica da política de extermínio de inimigos no Rio de Janeiro. Acho que o Zacone ele dispensa a apresentação, mas ainda assim, como nós temos, isso fica registrado, vou fazê-lo aqui para efeitos formais. Ele é delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro desde 1999, é bacharel em Comunicação Social e mestre em Direito, é também doutor em Direito, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, é autor do livro Acionistas do Nada, Quem são os traficantes de drogas, pela Revan, é professor de Criminologia da Academia de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e delegado titular. Já foi da 18ª, depois ele foi para a Gávea, depois se meteu em desbaratar, impedir aquela coisa do Amarildo, aí foi para Ricardo Albuquerque, agora está em Marechal Hermes na 30DP. Nossos cadastros aqui estão desatualizados. E exerceu função em diversas outras unidades policiais, sendo ele coordenado do Núcleo de Controle de Presos da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O Zacone também foi o delegado que realizou o voto do preso na eleição de 2008. A única vez no Estado do Rio de Janeiro em que os presos provisórios exercitaram o dever de votar. O preso provisório, o preso condenação definitiva, ele perde o direito político, mas o preso provisório não. Ele não só tem o direito de continuar votando, como tem o dever de fazê-lo. E como no Rio de Janeiro não se garante esse direito, ele é apenado ainda, é sancionado pelo fato de não ter ido votar. Isso dá um imbróglio na vida dele miserável. Ele não vota, ele leva uma multa, aí ele depois tem cancelado o seu título, e depois, para poder ir para o semiaberto, ele tem que arranjar um emprego, para arranjar um emprego ele tem que ter título de eleitor, como ele tem título de eleitor, a vida dele não rola pela falta do direito do exercício do dever do voto. E o Zacone foi a única vez, no Rio de Janeiro, em que se exercitou, que se possibilitou para os provisórios exercício do direito de voto, foi com o Zacone em 2008, na carceragem da 52DP em Nova Iguaçu. Então, já feita essa apresentação, vamos ouvir. Zacone, você tem aí 1 hora, se precisar de prorrogação, fica à vontade. Bom dia a todos. Inicialmente agradecer o convite do Dr. João Batista Damasceno para participar do Fórum de Sociologia Jurídica, na Emerge. Damasceno é um grande amigo, quando ele fala que parte do meu currículo ele estava junto, o voto do preso não seria possível em 2008 sem a participação dele. Ele não era o juiz eleitoral da circunscrição, mas me apresentou o juiz, foi comigo até o Tribunal Regional Eleitoral, quando nós levamos o pedido dos presos para que pudessem participar da eleição. Foi muito bom, temos muita história juntas, E é uma honra estar aqui, principalmente porque temos um espaço dentro da Escola da Magistratura para tratarmos de saberes que não são especificamente jurídicos. Eu acho que hoje o grande desafio de nós, operadores do direito, é procurarmos entender o nosso campo de atuação para além do marco da ciência jurídica. A ciência jurídica, a doutrina, ela não dá conta de explicar o mundo. E acho que o distanciamento que os operadores do direito tiveram por conta do positivismo jurídico revela um pouco da falta de percepção de muitos operadores do direito acerca de questões que são importantes no nosso atuar, principalmente do marco político, que foi no encontro justamente do saber jurídico, da ciência do direito com a ciência política, principalmente no campo da teoria política, que eu tentei aproximar a minha visão para entender os autos de resistência. Então, o direito não explica o mundo. Se perguntarmos numa prova de direito constitucional, existe pena de morte no Brasil? Qual é a resposta correta? Não, mais ou menos, Existe como exceção em caso de guerra declarada, mas como o Brasil não declara guerra desde a Guerra do Paraguai,
nós poderíamos dizer que, uma resposta jurídica correta, que não existe pena de morte no Brasil. Não sei se isso explica o mundo, né? Se alguém perguntar para a gente, né, um filho, um sobrinho, sabendo que nós operamos no direito como advogados, como juízes, delegados, policiais, pai, o que é crime? Aí você olha para o seu filho e fala assim, filho, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. É um trauma para o resto da vida, né? É terapia, né? Anos de terapia para saber por que o pai não revelou a ele uma coisa tão simples que todo mundo fala o dia inteiro na televisão. Mas o pai não conseguiu revelar a ele o que significa isso. E nós, né, operadores do direito, principalmente trabalhamos com direito penal, infelizmente fomos treinados a termos uma visão do crime. Estou dando um exemplo, né, porque a questão jurídica é muito mais ampla do que a questão do crime. Mas estamos acostumados a ver o crime somente no seu aspecto abstrato, normativo. E quando precisamos operar no dia a dia a ideia do crime enquanto algo concreto, enquanto um fato social, aí a gente fica que nem o Datena, que nem o Wagner Montes, estamos no mesmo nível, porque o saber que nós tínhamos, que nos diferenciaria, né, desses operadores da criminologia midiática, que é o termo que o professor Zaffaroni utiliza, não nos permite entender a realidade. Então, quando formos entrar na realidade, se não temos outros saberes, né, criminológico, filosófico, histórico, político, acabamos, né, no mesmo nível. Né? Então, acho que a oportunidade do Fórum de Sociologia Jurídica é justamente de trazer esses saberes e fazer um encontro desses saberes com o saber jurídico, né, porque nós precisamos, né, de uma certa forma, dar resposta para essas questões também pelo direito. Né, mas para isso temos que entender, não é possível modificar uma realidade sem compreendê-la. E para compreendê-la vamos precisar de alguns outros saberes. Né? Então, inicialmente, eu tenho a minha formação acadêmica num curso de Ciências Penais da Universidade Cândido Mendes, né, onde eu concluí meu mestrado num momento muito rico da produção do saber criminológico no Rio de Janeiro, quando o professor Rúlio Batista, a professora Vera Malaguti dirigiam esse mestrado que durou poucos anos, acho que uns 5, 6 anos. Né? Nesse momento, nós recebemos pessoas muito importantes, né, do mundo inteiro. Eu lembro de ter tido aula com Alessandro Barata, Lola Niar de Castro, Rosa Del Lomo, né? O próprio ministro Zaffaroni também vinha, né, ministrar, pessoas do Brasil também, né, Juarez Cirino, uma série, Saulo de Carvalho, e era um momento assim de construção, né, do saber criminológico no Rio, que foi muito importante para mim, porque eu, pela primeira vez, tive a oportunidade, eu não tive uma disciplina de criminologia na universidade. Acho que só na PUC, salvo engano, a criminologia é matéria obrigatória, porque eles incluíram a criminologia no direito penal, transformaram o direito penal, tiveram que fazer uma manobra, né, para incluir a criminologia como disciplina obrigatória. Acho que direito penal 5 lá é criminologia. Mas, tirando a PUC, acho que todas as faculdades de direito, criminologia é sempre uma matéria eletiva, quando tem. E eu não tive contato com esse saber. Né? E quando eu me deparei com esse saber, isso para mim me revelou muita coisa, né? Que eu queria estudar o tema das drogas, né? E o tema das drogas é um tema muito propício para a gente tentar entendê-lo do ponto de vista da existência real dessas condutas previstas na lei, tráfico, né? Criminalização do usuário. Então, o tema das drogas, que vai me levar aos autos de resistência, porque eu estou fazendo essa genealogia aí da minha produção acadêmica, porque foi do mestrado que me veio a ideia do doutorado de estudar letalidade. No mestrado eu queria me ater a entender o fenômeno da criminalização das drogas. E lá eu tive contato com a criminologia crítica, que é um saber revelador, para mim impressionante, que vai dizer o seguinte: tudo aquilo que a gente sempre leu a respeito da disputa entre a escola do direito penal clássico e a da escola positivista, que
colocava, de um lado, a ideia de que o crime é um ente natural para os positivistas e que o crime é um ente jurídico para a escola clássica, o que nós estamos falando? Um debate que ficou durante muitos anos acerca de se o crime era algo que se encontrava em estado de natureza, como um comportamento que na natureza fosse contrário aos valores e às relações sociais, ou se o crime era somente uma construção jurídica. Para os defensores da escola do direito penal clássico, o crime é um ente jurídico. Está lá no artigo 1º do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Então, toda a escola italiana, Carrara, está tudo voltado para a construção, né, da ideia de que o crime ele é algo que se constrói na norma, na lei. O direito penal surge aí. Os positivistas do século XIX vão tentar dizer que não, que isso aí é uma coisa muito filosófica, que, na verdade, para a gente entender, para nós entendermos o crime na sua existência real, nós temos que buscar a causalidade do crime, e essa causalidade sempre vem através de movimentos que tentam identificar o crime como algo que se encontra na natureza e usando a metodologia das ciências físicas, né? Também usando a questão da química, a relação ação-reação. Bom, qual é a causa do crime se o crime está na natureza? O criminoso, então, o Lomboso lá foi estudar o criminoso para entender a causa do crime, só que isso é interessante, os positivistas, eles não poderiam abandonar a ideia de que o crime é um ente jurídico, porque já não se poderia retroagir ao antigo regime. Então, o que Garófalo construiu? A ideia, né, do crime como um ente natural. O direito vai positivar condutas que naturalmente são crime. Essa é que é a construção positivista. O crime está em estado de natureza, mas, evidentemente, precisa da lei, porque os positivistas não poderiam abrir mão do princípio da legalidade, que já era um princípio estabelecido, mas a lei vai positivar, né? Nós vai ser, Coronel Biratã, tudo bem? A lei vai positivar comportamentos que naturalmente são contrários à sociedade, ao homem e tal. A criminologia crítica vai romper com essas duas escolas etiológicas. São escolas etiológicas porque estão buscando, né, uma existência do crime, né, ou na natureza, ou na lei, uma origem para a gente entender o crime. A criminologia crítica vai dizer o seguinte, e eu estou convencido disso: o crime não está na natureza e o crime não está na lei. E eu posso tentar provar isso. A conduta que nós poderíamos observar mais próxima de uma conduta naturalmente crime é o homicídio, que nós vamos tratar daqui a pouco, dos autos de resistência. Por quê? Matar alguém sempre foi visto como algo ofensivo às relações humanas. Mas eu pergunto a vocês, matar alguém naturalmente é crime? Claro que não. Vamos ver nos autos de resistência, arquivados. Porque se você matar alguém em legítima defesa, né, que para o direito, que nos afasta do mundo, é o uso necessário, né, de forma moderada, para repelir injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outro, em tudo aquilo que a gente estuda lá de legítima defesa abstrata, né, mas também temos a legítima defesa real, concreta, que é o que os promotores vão dizer que é legítima defesa nos arquivamentos dos autos de resistência, a forma jurídica, porque o tema do painel de hoje é a forma jurídica da política de extermínio, ou seja, aí nós vamos estudar, tem duas formas de estudarmos a legítima defesa, ou vamos estudar a legítima defesa no mundo abstrato, na doutrina, ou vamos estudar a legítima defesa onde ela se realiza concretamente. Um exemplo é o pedido de arquivamento dos autos de resistência, onde os inquéritos são arquivados com fundamento na legítima defesa, que é a legítima defesa concreta. Mas, de uma forma ou de outra, matar alguém não é naturalmente crime. E eu posso também provar a vocês que o fato de uma conduta estar prevista na lei também não transforma uma conduta em crime. O que afasta também a ideia de que o crime é um ente jurídico. Sonegação fiscal é crime? Aborto é crime? Só se for no papel. Se quisermos montar um bom negócio no Rio de Janeiro, qual seria um bom negócio hoje, Coronel Biratã, para nós abrirmos no Rio de Janeiro? Uma imobiliária, talvez. A imobiliária hoje está, o mercado está bom.
Mas qualquer negócio que você vai abrir, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um bom contador. E a primeira coisa que um bom contador vai fazer é explicar como sonegar imposto para você manter o seu negócio aberto. Porque se você não tiver isso, você não mantém o seu negócio aberto. Então, sonegação fiscal só pode ser crime no papel. Nós não olhamos pessoas que sonegam imposto como criminosos. Aliás, dependendo da sonegação, ele é visto como uma cabeça pensante. Pô, que genial essa solução. Aborto é a mesma coisa. Nós não olhamos, porque se nós não praticamos, né, no caso as mulheres, ou mesmo os homens, né, ali na forma de participação, esse crime, nós conhecemos alguém muito próximo, uma prima, uma irmã, uma tia, alguém, e nós não olhamos, nós não acreditamos que uma mulher que pratique aborto tenha que ficar presa, levada lá a Bangu, e cumprindo a pena privativa de liberdade que a lei determina. Ela está lá, nós temos o aborto em pena. Então, se o crime não está nem na lei, se o crime também não está na natureza, aonde está o crime? O crime é uma construção que nós fazemos socialmente, através de interações. Não é à toa que dos 600 mil presos que nós temos no Brasil, eles estão presos em não mais de meia dúzia de condutas. 1/3 dos presos, dos 600 mil, estão presos em 3 condutas. Tráfico, roubo e homicídio. Aí depois entra porte de arma. Fala aí o que entra mais desses 600 mil presos. Estupro. Que pouco. Digam. Estelionato, muito pouco. Nossa, dos 600 mil presos? Insignificante. Então, repare, o que eu estou querendo dizer é que, embora nós tenhamos mais de 300 condutas previstas no Código Penal e mais de 800, talvez, no nosso ordenamento jurídico, previstas como crime com pena privativa de liberdade, as que se concretizam enquanto crime, levando uma pessoa à cadeia, é meia dúzia de 3 ou 4. Repare, então nós construímos, é nessa perspectiva que a criminologia crítica vai dizer que o crime e o criminoso são construídos. É nessa perspectiva, porque não basta nem a lei, nem um comportamento in natura para a gente determinar o crime. A construção que se faz no ambiente social. E nosso ambiente social é um ambiente político, então nós podemos definir, em breves palavras, que todo criminoso é político. Uma vez perguntaram para o... que foi professor de criminologia no Rio, já falecido, que tem um livro chamado Quem são os Criminosos? Foi diretor do sistema prisional. Bom, não podia faltar o nome dele, é importante. Mas eu também sabe. Augusto Thompson, obrigado. Paul Thompson. Professor Augusto Thompson, uma vez um aluno perguntou para ele, na universidade, professor, qual é a diferença do criminoso político e do criminoso comum? Aí o Thompson virou para o aluno e falou assim, a diferença é que o político sabe que é político. Essa é a única diferença, sabe que é político. Então, quando nós temos assim... Aí nós vamos mudar o paradigma, nós não vamos mais querer falar de criminalidade, nós vamos ter que falar de criminalização. E poucas pessoas sabem o que é o processo de criminalização. Que o processo de criminalização, hoje se fala muito em criminalização da pobreza, criminalização dos movimentos sociais, como se essa criminalização fosse diferente no seu processo de criação do crime, do criminoso, que o processo de criminalização no tráfico de drogas. O mesmo processo que constrói o traficante, constrói o vândalo, constrói o terrorista comunista, transforma o militante do MST em terrorista. É o mesmo processo. Então, não dá, por exemplo, para você chegar, que nem eu estive na UFRJ recentemente, um dos pais dos garotos que foram presos lá na manifestação do Ocupa a Câmara, falaram assim, mas meu filho não é criminoso. Ué, quem te disse? Ué, se ele foi identificado como criminoso, se ele foi preso, se o crime não está na natureza, criminoso e crime é aquilo que é construído. Se for construído, já era, babau, não adianta ficar chorando. Então, a criminologia trouxe essas ferramentas, e eu fui observar o tráfico de drogas na construção do crime do criminoso no espaço da cidade, e no trabalho do mestrado eu tive como objeto empírico os autos de prisão em flagrante realizados pelas delegacias do Rio de Janeiro. E aí eu tomei um susto quando eu fui ver, por exemplo, que tem anos que algumas regiões do Rio zeram o número de flagrantes de tráfico. Tem anos que a Barra da Tijuca não faz um flagrante de tráfico de drogas.
somando em um determinado ano todos os flagrantes de tráfico de drogas da Zona Sul, e aí entram 7 delegacias, dava o mesmo número de flagrantes de tráfico naquele ano que São Cristóvão. A 17ª DP teve um ano que ela fez o mesmo número de flagrantes de tráfico que todas as delegacias da Zona Sul, mais Barra. Isso é que a construção do crime, do criminoso. É o olhar, onde eles estão. Né? Onde estão os traficantes de droga? Né? É um negócio milionário, né? 4ª maior economia do mundo, mas quando nós fomos observar a reação social através, né, dos processos de criminalização, os traficantes estão muito bem definidos em algumas áreas da cidade. Favela, né, e favelas de determinadas regiões. Em suma, feito isso, eu vi o processo de encarceramento. Então, no mestrado, eu estudei como é que se constrói o processo de encarceramento em massa, né, de traficantes de drogas através da política proibicionista. Beleza, seletivo, está voltado para determinadas áreas. Por que não se prende traficante em áreas da Zona Sul e Barra? É porque não tem tráfico? Não, não é por isso, é porque o tráfico lá ocorre em áreas que não são espaços públicos, são espaços privados. E a polícia e o sistema de justiça criminal tem muito mais dificuldade. O professor Augusto Thompson, nesse livro, Quem São os Criminosos, explica de forma brilhante, o maior fator de seletividade punitiva é o local onde o crime ocorre. Porque todos os olhares... Primeiro que a polícia surge para policiar o espaço público. Né? A polícia surge para tomar conta da circulação de pessoas na cidade. Então, onde que a polícia atua? No espaço público. E se a polícia dá início ao sistema de persecução penal, todo o resto da cadeia vai concentrar sua atenção para os crimes que são construídos nesse ambiente. Então, é muito difícil, né, nós termos uma atuação do sistema de justiça criminal em crimes que ocorrem em âmbito privado. É muito mais difícil. E aí a seletividade vai ser construída da seguinte forma: quem é que pratica crime em espaço público e quem é que pratica crime em espaço privado? Lei Maria da Penha. Quem é que vai preso na Lei Maria da Penha? Eu sou delegado de polícia e autuei já algumas pessoas em flagrantes na Lei Maria da Penha. Porque exatamente, quem bate na mulher em espaço público. E quem bate na mulher na rua, normalmente, está desempregado e bêbado. Então, a Lei Maria da Penha atinge essas pessoas. Quem está batendo em mulher em ambiente privado está discutindo essa relação na vara de família, não é na delegacia, porque não tem flagrante. Tem um registro, vai para lá, medidas de afastamento, tudo isso que poderia ter. Mas a prisão, que é o marco, né, do sistema de justiça criminal, que é o que define, diferencia, né, o sistema de justiça criminal dos outros sistemas de justiça civis, a prisão, ela é seletiva na Lei Maria da Penha também. E também é, por exemplo, no racismo. Quem é que vai preso no crime de racismo? Segurança de shopping. O shopping também é um espaço público porque é acessível às pessoas, não é um espaço privado, do ponto de vista da... Não estou falando na construção do direito, não. Na realidade do ambiente social. Então, o segurança do shopping, eu prendi uma vez autuei, não cheguei a prender, mas foi autuado no racismo, um segurança de um shopping na Tijuca, não é o shopping Tijuca, mas era um shopping na Tijuca, que a mãe entrou com os filhos negros, né, ela negra, está fazendo compras, crianças circulando nos corredores do shopping, no verão, de camiseta e bermuda, o segurança veio e botou para fora. Quando a mãe olhou, cadê meus filhos? Filhos chorando do lado de fora. O que houve? Aquele moço botou a gente para fora. Por quê? Porque tem muito pivete essa época do ano no shopping. Segurança era negro. Né? Então, quem vai reproduzir a cultura racista e que está na ponta é o porteiro do clube, negro, o segurança do shopping, negro, e em cima deles é que vai cair, né, o processo de criminalização. Então, já antecipando uma conclusão que vai vir mais na frente, né, acreditar no processo de criminalização como forma de você efetivar direitos, isso é uma ilusão daquilo que a doutora Maria Lúcia Caram brilhantemente cunhou como esquerda punitiva, né, vamos garantir direito dos homossexuais criminalizando a homofobia.
Quem vai ser preso na homofobia? Com certeza, um garçom de um bar que acabou de chegar do Nordeste e que vai fazer uma ação quando um casal, né, de homossexuais se beijarem, ele vai estar ali, né? Mas aí podemos alegar, então, o erro de proibição. O erro de proibição, o cara vai estar muito preso até o erro de proibição ser, né, apreciado pelos tribunais superiores. Eu não vou usar a expressão policial, que é muito chula. É melhor muito preso. Mas lá na polícia falam que ele vai estar preso pra caramba. Vai estar preso pra caramba. Então, ou seja, desse processo de criminalização seletivo, né, desse olhar da criminologia crítica, da construção do crime do criminoso, sempre dessa forma que nós sabemos que o tráfico de drogas apresenta, porque se nós formos ver quem são os traficantes são presos, e foi isso que me motivou no mestrado, porque eu estava no plantão e estava prendendo os traficantes, sem camisa, descalço, fedendo, com um saco de droga na mão. Eu disse, porra, esses caras são perigosos, mas como é que eles são perigosos se nem arma eles têm? E na pesquisa do mestrado eu consegui observar que mais de 90%, depois a Luciana Boatê, na UFRJ, também fez uma outra pesquisa até com financiamento muito mais completa, que aí foi nos processos, e a quantidade a grande maioria dos traficantes que são presos sem arma, portando pequenas quantidades de drogas, primários. Isso está tudo provado com pesquisa. Então, isso foi o trabalho que foi uma visão sobre encarceramento, né, da política proibicionista. Aí um amigo meu, que é advogado, Daniel Reisman, né, argentino, fez mestrado comigo, ele falou, Zacói, Orlando, isso não é surpresa, porque os que estão armados não são presos, os que estão armados são mortos. Eu falei, é verdade, tem a letalidade, que eu tinha esquecido, né? Porque quando a gente olha o sistema de justiça criminal, normalmente a gente só observa o marco da aplicação da pena legal. Da pena legal é o encarceramento. Mas existe uma produção de mortes pelo sistema penal. No Brasil, principalmente. A Anistia Internacional, recentemente, em pesquisa de 2011, constatou, e aí é o problema que eu começo a trabalhar, já entrando no assunto dos autos de resistência, pesquisando todos os países que ainda têm pena de morte no mundo, a Anistia Internacional constatou que em 20 países que ainda mantêm a pena de morte, eles só não tinham os dados da China. Foram executadas 676 pessoas no mundo. 676 pessoas foram executadas. Né? E não contabilizaram as penas da China, que a China se nega a fornecer os dados. Nesse mesmo período de 2011, somente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, ações policiais produziram 961 mortes, né, totalizando um número 42% maior do que as vítimas de pena de morte em todos os países pesquisados.